Tarcísio se reúne com empresários e chanceler americano e blá 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 para falar sobre o tarifaço de Trump. O que tem de errado nessa frase, nessa notícia? Quem é Tarcísio na fila do pão? Tarcísio, ele é um governador. Ele é um governador, ele não tem autoridade, ele não tem autonomia, ele não tem sequer o direito de fazer isso. Isso é uma ingestão, né? Ele tá passando por de cima. E ficou feio para ele, porque o chanceler, né, brasileiro, ele até falou, o chanceler brasileiro desautoriza a ação de Tarcísio sobre tarifaço em uma negociação entre dois estados. Estados não vamos entender estados com E maiúsculo, que são países, tá? Não estados com E minúsculo, que pode ser um estado de espírito, um estado como São Paulo, ou Paraná, ou Rio Grande do Norte. Em uma negociação entre dois estados, quem negocia é o governo federal, diz Mauro Vieira. Isso está na Veja, né? Que saiu, sei lá, algumas horas atrás. Só que o que acontece? Quando o Tarcísio faz esse movimento de chamar para si, entre muitas aspas, essa responsabilidade, ele está entrando num vácuo, e é sobre isso que vamos falar, num vácuo político que existe, num vácuo de representação política que existe no Brasil, mas que ocorre de uma forma quase generalizada no mundo inteiro. A gente está há 1 ano e 3 meses do pleito eleitoral, né, das próximas eleições. A gente não tem um nome, não temos nomes, não tínhamos há 4 anos atrás, continuamos não tendo. E aí pode ser que isso vire de novo aquela palhaçada do par da quermesse, da Solange não sei o quê, porque a gente parou de discutir questões políticas e planos políticos para começar a discutir nem é ideologia, a gente está discutindo no atual momento quem é menos burro e quem tem a resposta mais afiada, né? Nas penúltimas eleições, lembro que o Ciro Gomes deu uma disparada, não pela qualidade do Ciro Gomes proposta, nada do tipo, era simplesmente porque ele era um pouquinho mais debochado, pronto, nossa, ganhou pelo carisma ali. E aí, tudo bem com isso? Não tudo bem, porque a gente não pode ter alguém que vai negociar coisas tão importantes como uma tarifa de 50% sobre produtos exportados, né, para os Estados Unidos, alguém que tem uma respostinha pronta para tudo. A gente não pode ter alguém que seja tão engessado a ponto de não saber negociar, de não saber ceder, não é? E aí a gente entra numa outra situação que está sendo muito falado, que é esse lance de soberania nacional, que é basicamente sinalizar de que não iremos seguir a cartilha de outros governos, que temos um plano de governo nosso, que temos uma constituição, que temos um caminhar, né, ali político, e que, apesar das ações externas, prevalece o que temos acordado entre nós, entre quem elegeu aquele representante, e que esse representante vai fazer o meio de campo com todos os outros que estão ali negociando. A gente já teve um episódio muito parecido sobre soberania nacional. Lá atrás, quando a Dilma Rousseff era ainda a presidenta do Brasil, houve um momento em que as ligações telefônicas dela foram grampeadas pela Casa Branca. Não sei se vocês se lembram disso. E aí o que acontece? Existe um negócio que é, uma vez por ano, o presidente dos Estados Unidos
convida um líder de um país para um jantar na Casa Branca. E isso é uma grande honra. E naquele ano, quem tinha sido escolhido para esse jantar tinha sido a Dilma Rousseff, né? E aí, assim que houve a notícia, né, desse grampeamento da linha telefônica dela e tal, ela soltou uma nota, ela veio a público falar, né, de como isso não poderia jamais ter acontecido e não pode acontecer em caso algum, e ela se negou a ir a esse jantar, né, que era um jantar super importante e tal, mas que não era mais importante do que prevalecer de que não tá certo você invadir a soberania de um país, você se meter nisso, né? Então, essa não foi a primeira vez. Então, quando o Lula fala sobre essa soberania nacional, ele está falando disso, porque a taxação, né, o motivo da taxação é tipo um processo, né, de investigação, de acusação, da tentativa de golpe promovida pelo Jair Bolsonaro, né? Eu ia falar um palavrão, não posso. Já falei vários, mas não diretamente, né? E assim, como é que você se mete? Como que um outro país se mete nisso? Porque ele não... aliás, os Estados Unidos, ele tá com essa... Sempre teve, né? Sempre teve essa mania de... Nossa, tem um conflitinho acontecendo lá, né? No Irã, vamos se meter. Tem um conflito acontecendo na faixa entre Israel e Palestina, a gente vai se meter. Tem um acontecendo entre Ucrânia e a gente vai se meter. Estados Unidos é meio que isso, assim, né? Ele não pode ver um lugar qualquer que ele quer, né? Tanto que os primeiros meses ali do Trump foi basicamente isso. Vamos mudar o nome do canal do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos. Vamos anexar o Canadá, que pertence à coroa britânica, né, aos Estados Unidos. Vamos anexar a Groenlândia, que pertence aos Estados Unidos. Sabe, tipo, totalmente imperialista, totalmente maluco. Assim, é um misto de Napoleão Bonaparte com um Hitler, só que o resultado disso tudo é o Roberto Justus, né? Que para quem não sabe, o Trump já vem de uma família com dinheiro, ele era um apresentador justamente de O Aprendiz, que o Roberto Justus apresentava na Record, talvez ninguém saiba disso porque ninguém assistia, mas o Trump ficou muito conhecido por causa disso. Ele conseguiu falir, né, o dinheiro da família dele inteira. E quando a gente fala de rico falindo, a gente, assim, de bilionário falindo, a gente não tá falando, tipo, nossa, coitado, ele ficou sem dinheiro para comprar um saco de café, um pão. Não é isso que a gente tá falando, tá? Ele só deixou de pagar direitos trabalhistas, impostos, decretou falência, tem os bens congelados, mas continua andando de carro, tendo casa, outras fontes de renda, então calma lá. E aí ele conseguiu reconstruir essa fortuna dele, e aí é óbvio que no momento de crise como os Estados Unidos está, porque os Estados Unidos o mundo está no momento de recessão, apostar em alguém que já teve esse histórico de sucesso, né, é muito fácil. Você falar, um cara que já conseguiu reconstruir o dinheiro, talvez ele consiga reconstruir isso aqui. Make America Great Again. Legal, né? Só que não é legal, Tarcísio. Inclusive, você devia ter não tirado aquela foto com esse chapéuzinho ridículo, né? Bonezinho ridículo. Make America Great Again. Não adianta pagar agora. Assim como os filhos do Bolsonaro. Só que pera, calma. Vamos voltar ali pro Tarcísio e depois sobre o vácuo. Mas eu quero falar que assim, o Brasil ele não tava brincadeira, porque depois dessa declaração do chanceler e tudo mais, aconteceu mais coisas. Então,
a cúpula ali dessa... Nem existe mais direita e esquerda nesse país, gente. Eu me recuso a definir dessa forma. A gente vai falar da cúpula bolsonarista, tá? Então, o que acontece? Após tarifaços de Trump, Eduardo Bolsonaro, filho do querido, né, ataca Tarcísio por diálogo com empresários. E ele diz: subserviência servil. Subserviência servil. Pra você que não entendeu... Ai, gente, o meu vizinho, ele é gospel. Ele é evangélico e ele canta, tá? Mas ele canta bem. Então a gente vai usar isso como uma trilha sonora pra cá. Que ele começa a cantar. Começou tarde hoje, geralmente ele começa umas 5h30. Hoje são 6. Ou seja, que o Tarcísio é um serviçal, né? E que ele não tá... que ele tá passando acima de quem manda nele. Na cabeça do Eduardo Bolsonaro, a gente não é capaz de saber, né? Até porque tem um cabeção desse tamanho, muito ar ali dentro. Aí ele fala: deputado licenciado critica a postura de governador sobre o argumento que ele deveria pressionar pela anistia dos envolvidos do 8 de janeiro. A anistia política, o julgamento nem aconteceu direito. Querem dar anistia política. Não vão dar anistia política. A gente não vai dar anistia política. Não quiserem invadir lá, quebrar as coisas, fazer a pataquada, agora aguenta. Simples assim. Oxe. Ai, mas é pai de família, é mãe de família, nanana. Ué, tem canalha em todo lugar, gente. Tem canalha em todo lugar. Canalha envelhece, entendeu? Canalha engravida, canalha tem filho, canalha tem empresa, canalha bate ponto. Canalha tá em todo lugar, não tem porquê. Bom, ok. Aí, o outro, né? Porque a gente sempre tem o outro. A gente tem daí a fala do Flávio, que é o outro, né? Eu sempre me confundo. E aí o Flávio, por sua vez, há 1 hora atrás, depois do irmão ter criticado, falou: Flávio Bolsonaro defende Tarcísio após crítica do irmão Eduardo. E aí depois, além de tudo isso, claro que a gente vai ter uma fala do próprio capetão, do Bolsonaro, que ele fala: conversei com Eduardo e Tarcísio. Ou seja, conversei com meu filho e com Tarcísio. E está tudo pacificado, diz Bolsonaro. E aí assim, que o Tarcísio tá se doendo tanto? Isso também é importante, né? Então, o Tarcísio tá se doendo tanto por nada. Vamos começar por aí. O que afeta essa bagaça dessa tarifa? Os produtos brasileiros ficam mais caros, né, para serem comprados pelos americanos, e aí empresários americanos e tudo mais podem preferir comprar de países que tenha uma taxa menor, né? Sim. Só que assim, que países produzem o mesmo que a gente produz? Temos aí, que país produz a mesma quantidade que a gente produz? Temos esse outro aí. Romperia um acordo comercial mútuo, porque isso é importante, porque o Trump usou um argumento falso de que a exportação estava tendo um déficit, que é mentira, estava tendo um superávit, estava sendo bom para os Estados Unidos. Como sempre foi, né? Você acha que eles estariam perdendo alguma coisa? Não estaria, né, gente? Por favor. E aí, então assim, ademais, vai ficar como tá ficando com os outros países, tá? Porque assim, ele já taxou Canadá, México, nanana. Todo mundo que bateu de frente falou: querido, vai, taxa. Pode taxar. O que vocês vão fazer? Vão comer milho o resto do ano? Que é a única coisa que dá nessa terra?
só dá milho lá, não tem nada. Vai fazer o que com o petróleo que eles querem tanto? A gente pode vender para quem a gente quiser. A gente pode ficar pra gente. A gente não tem uma refinaria, realmente, a gente não tem qualidade de refinaria. Mas, meu filho, Brasil sendo Brasil, a gente aprende em 1 segundo a fazer isso. E eu não estou brincando, tá? E aí, assim, tem o top 5 estados possivelmente prejudicados. Possivelmente. Top 1, claro, São Paulo. Ai, porque ele exporta. Aí tá na casa dos 6 bilhões, né? 6,4 bilhões. E aí, porque ele exporta sucos de fruta, aeronaves e equipamentos florestais. Depois o Rio de Janeiro com 3,2 bilhões, ou seja, a metade, né? Do primeiro para o segundo realmente tem assim, a metade. Então o estado de São Paulo seria mais prejudicado. E aí ele exporta óleo bruto de petróleo, produtos semi-acabados de ferro e aço e óleos combustíveis de petróleo. O que a gente tem é o que a gente tem no Rio de Janeiro. Minas, 2,5 bilhões, né? E aí o que eles exportam? Café não torrado, ferro e máquinas de energia elétrica. Espírito Santo, esse me deu esse eu fiquei meio, oxe, como assim Espírito Santo? Que é 0,5 bilhões, já nem é tanta coisa, tá? Isso aqui em números públicos não é nada. Que ele fala produtos semi-acabados de ferro e aço, cal, cimento, materiais de construção e celulose. Vai ficar mais barato pra gente, vai sobrar produto aqui. O pessoal que quer construir, reza pra essa tarifa continuar. Rio Grande do Sul, não tá nem na casa do bilhão, tá? O 5º lugar. Que é 950 milhões. E aí, o que ele exporta? Tabaco. Vou até dar uma pausa para vocês pensarem sobre o tabaco. Máquina de energia elétrica e calçados. É isso. Então, assim, né? Ok, entendemos então que a tarifa não tem nada a ver com economia, que é só para uma anistia política, porque, né, Bolsonaro bate continência para a bandeira americana e lambe botas, enfim. Ai, Pedro, mas e o Lula? Gente, foi o que eu disse. Existe um vácuo de liderança. O motivo de eu odiar tanto o Tarcísio é que ele me fez votar no Dória, tá? Pra governador. Porque eu era ele, eu era Dória. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que fazer campanha pro Dória. Eu não acredito. Mas tive que fazer, né? Fazer o quê? E deu errado ainda por cima. Mas assim, depois eu faço um recorte de como tá a educação, tá? No estado de São Paulo, que é muito interessante vocês terem ciência disso. Mas vamos focar aqui no vácuo político. Então a gente não tem representante. Cara, o vácuo de representatividade. Lula foi muito... ele surfou numa onda muito boa ali no começo dos anos 2000 e ele trabalhou para deixar uma sucessora que era a Dilma. Tivemos todo aquele rodopio político com pedaladas que não existiram, que hoje foram inocentadas, né? Que a gente já falava naquela época que não fazia o menor sentido, porque inclusive, não quero falar nada, mas Bolsonaro deu uma pedalada fiscal bem maior, mas ninguém falou nada. E aí, se vocês querem saber o que é pedalada fiscal, também vocês dão um Google, mas eu posso explicar depois. E aí teve, lembra? Só para vocês lembrarem que teve as gravações telefônicas, né, que falavam
a gente precisa estancar a sangria, o negócio é fazer um grande acordão com o CTF, com o Supremo Tribunal. Foi aquela batalha. Tinha o Cunha, lembra do Cunha? Se eu cair, eu derrubo todos. Foi um momento ótimo de loucura política, 2014, 2015. E aí, nesse país, só que isso estava acontecendo no mundo inteiro, a gente tem uma ausência de representatividade, a gente não tem uma figura política. E é nesse que seja capaz de competir por uma presidência. Eu acho o Lula fraquíssimo nesse segundo mandato. Não acho que ele esteja fazendo um governo maravilhoso, nem ruim, péssimo, mas cada vez que ele abre a boca, eu peço, por favor, cale a boca. Eu fico, pelo amor de Deus, só fica quieto. Ele botou uma pessoa que poderia ser até um sucessor, que era o Haddad, numa posição péssima, horrível, como ministro da economia, que ninguém quer pegar uma crise um negócio desse, né? E aí a única pessoa que fez isso e se deu bem até agora, até o presente momento, foi o Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Plano Real e tudo mais. Mas assim, não, botou ele num lugar que ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ter destaque. É um nome fora do baralho, uma carta fora do baralho. O Dino também tá fora, a gente não tem outras figuras. Marina nunca teve força, nunca terá, não importa o que aconteça, não vai ser. Esquece, passa. Dilma já falou que jamais, que nem queria naquela época, que foi forçada e que agora jamais iria ter. Ciro Gomes, que Deus o tenha, arrasta pra cima, fica lá no Ceará. Eu gosto muito do Ceará, gente. Gosto realmente do Ceará. Não merecem a família Gomes lá. Não merecem, porque é ele e os irmãos tocando terror. Quem não lembra daquele irmão bendito dele com um trator causando lá? Se vocês não lembram, joga na internet também. Memória curta de vocês. Vocês precisam começar a memorizar as coisas que acontecem nesse país. Depois vai ter uma Solange, que vai ser o quê? Não sei o que da Betts, fazer delatora da Betts, dar falinha pra Virgínia. Não dá, a gente não tem. Bolsonaro não pode ser eleito, os filhos de Bolsonaro são tudo trelé, brigam entre si, acabamos de ver isso aqui. E aí, a gente não tem uma figura. A gente não tem o super juiz, né? E aí tem esse Tarcísio, que é o governador do maior estado, né, no quesito de econômico e colégio eleitoral, e ele tá tentando buscar um espaço aqui, né? Só que é uma pessoa que, por A mais B, não tem a competência, não tem o cacique, não tem nada para conseguir fazer isso. E a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, como eu disse. Um exemplo disso tivemos um momento de muitos líderes políticos. Tipo, a gente falava de política, a gente sabia quem era a cúpula do G8, a cúpula do G20, quem era cada um. Então, assim, a gente tinha um Barack Obama. Barack Obama não deixou nenhum nome forte para substituir ele. Não deixou. Tanto que depois dele veio um Trump, que perdeu. Depois veio o Biden, que era o vice do Obama, né? E depois a Kamala com o Trump, que perdeu. E o Trump tá aí de novo por falta de opção. Não temos um grande nome. Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha teve que antecipar as eleições. Desde a Angela Merkel, a gente não tem um nome também. E aí, o que está acontecendo é um big racha onde travou o governo. Então, mais um problema. A gente não tem um nome, tipo, como o Sarkozy, né? Ali, que era da França. Então, que era um cara tido como... Ele
e a Merkel como os líderes ali, né, daquele G8. E hoje a gente tem o Macron, mas que é muito inferior, assim. Não tem a capacidade de diálogo e diplomacia, era uma palavra que eu estava tentando buscar, diplomacia para lidar com as questões ali que assolam a Europa. O bloco do euro vem se desfazendo, né? Vem perdendo força. A gente não tem grandes nomes em outras economias ali do bloco do euro, né? Então, assim, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, tudo quebrado, não tem. O que vai fazer? E daí a gente também tem uma crise ali, né? Evidente e gritante no que se diz respeito ao Reino Unido, né? Que são mesmo. A gente vai entender que agora eu tô falando das figuras representativas, tá? Assim, das figuras representativas ali do Reino Unido, porque a gente teve um desgaste da figura da Elizabeth II, né? E o Charles, ele não tem nenhum apelo popular por tudo que ele já fez no passado. A gente vê um desenho de talvez um William, né? E assim, ali realmente é a figura, né? Uma figura, porque as decisões são tomadas pelo parlamento e tudo mais, mas até nisso a gente tem ausência. A gente não tem um nome forte na América Latina. Então, assim, que nome que se deixou, que o Kirchner, né? Que a Cristina Kirchner deixou pós-eleição? Nenhum. Um Milei, um louco que fecha o Museu da Ditadura, que coloca, né? Deixou a gente está quebrada, e daí o que ele tá fazendo é deixando pessoas pobres mais pobres para tentar salvar o que tá ali na margem de cair no ralo. É isso, quem tá no ralo já foi, ele abriu a torneira e falou tchau. Então, assim, não tem nomes. Mujica no Uruguai, não temos nomes. Até Cuba, né? Depois do Fidel Castro, o que a gente tem? O irmão dele, que não tem o mesmo peso, não tem a mesma negociação. Não que o Fidel tivesse algum peso, né? Mas tinha um peso histórico ali. A Ásia, né? E aí é que a Ásia é muito grande, mas vamos pensar assim, se a gente for pensar na região que era da Ásia Menor, né? Do Oriente Próximo, que envolve toda essa zona de guerra, por exemplo, que a gente tem de Gaza e tal, a gente também não tem grandes nomes, a gente não tem grandes líderes. Primeiro porque grande parte beiram ali algo monárquico, né? No distante, né? Que é o Oriente que a gente costuma ter em mente, que seria Índia, China, Japão, Coreias. A gente tem um distanciamento, né? Do que é. A gente tem uma aproximação cultural nesse momento, né? Nunca se consumiu tanta. Nunca, assim, né? Não me lembro de ter consumido tanto a cultura oriental, mas sempre foi forte. Mas economicamente e em questões morais, cívicas e tudo mais, são muito distantes da gente, de uma realidade. Então também a gente não tem essa proximidade, né, de negociação, qualquer coisa do tipo. Fazemos parte do BRICS, mas a gente é capaz de estar de cabeça quem é o governante de cada um? Não, a gente vai saber falar que é do Putin da Rússia, que ocupa a outra grande parte territorial da Ásia e da Europa Oriental, né? Então, assim, a gente não tem nomes, não temos nomes. Esse vazio que existe mundial de um líder, de um regime, de um líder diplomático, de um líder sábio, de um líder com experiência
mas que essa experiência não seja conservadora e que coloque em movimento e não em paralisação, que atenda às necessidades de um século XXI, que consiga conciliar um envelhecimento da população, né, e um número cada vez menor de pessoas jovens, mas que garanta que essas pessoas jovens possam se sentir parte e ter interesse social. Tudo isso está num grande limbo. Então, em qualquer abertura que se dá, um picareta pode aparecer, como é o caso do Trump e de tantos outros. E aí, o que a gente está vendo, e anotem e escrevam, coloquem embaixo do travesseiro para que a fada do dente troque isso por uma cédula eleitoral para você. Tarcísio ganhando espaço, desenhando uma cartilha meio centrista para quem não tá muito feliz com o Lula vir para cá, quem não tá muito feliz com o Bolsonaro vir para cá, mas ao mesmo tempo quem sente falta de um Bolsonaro também vir para cá. Então ele vai ficar nesse miolão em questões administrativas, em questões gerenciais, em questões humanas, em questões sociais. Não é o representante que a gente precisa. Está muito longe de ser. Quem vai surgir para desenhar um papel ausente de liderança e, principalmente, não achar que cada movimento feito nesse tabuleiro político é em vão, porque eles parecem atrapalhados, e muitas vezes são, mas atrapalhados ou não, eles geram consequências. Se você mover uma peça errada num tabuleiro de xadrez, isso gera uma consequência, e a gente está o tempo todo lidando com esse tabuleiro de xadrez. Então, intencional ou intencionalmente, isso gera consequências. É isso. Não, é sério, eu me pergunto assim, nossa, o que será que deu errado? E aí, logo em seguida, veio uma outra pergunta que é, mas quando é que foi que deu certo? Quando que deu certo? Que eu também não tô lembrado.